Dia de Goiás em campo contra o Iporá, nesse domingão, 4 horas da tarde. Será que o Zé Ricardo vai mesclar um pouco mais esse time? Quais jogadores, por exemplo, das categorias de base podem ganhar espaço nesse duelo, o penúltimo da primeira fase do Campeonato Goiano? Quero comentar também sobre o Getúlio, que sumiu do time, qual é essa justificativa do Goiás oficialmente. E nos bastidores, será que o Getúlio pode deixar o Goiás com a chegada de mais outros dois centroavantes? Tem o Denzel que vem ganhando espaço, o Brenner Herculano também como titular. Até quando vai o seu contrato? E a minha opinião também sobre a situação do atleta aqui no Verdão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa 10ª rodada do Campeonato Goiano, onde o Goiás tem o desafio de manter essa sequência de bons resultados e, além disso, os bons resultados vieram desde o começo do Goianão, mas esse desempenho acima da média para aquilo que o Goiás apresentava nos primeiros jogos e aquilo também que tem em mãos o Zé Ricardo, conseguindo um melhor futebol do Alan, do Paulo Baia, o Juninho também vem jogando bola pra caramba desde a primeira rodada lá contra o Goiânia e conseguindo ajustar esse time mesmo rodando alguns jogadores. A tendência é que hoje também contra o Iporá, domingão 4 horas da tarde no estádio da Serrinha, vou fazer a live pra gente provavelmente nesta noite, tá? E o vídeo também na segunda-feira falando um pouco mais sobre esse duelo. O Goiás que pode ter novidades, como por exemplo a manutenção do Diego Caio, né, na lateral direita, o não retorno, coloquemos assim, do Everton. Isso pode acontecer, apesar que eu acho que o Everton vai voltar para a lateral direita. O Martin Irea, uruguaio, finalmente poderá fazer a sua estreia, acho isso necessário também, dar ritmo de jogo para ele agora. E o Nathan Melo também pode aparecer no meio de campo, não coloco como provável, mas colocaria ele entre parênteses, né, junto com parênteses, né, junto com o Wellington, tá, nessa função de primeiro volante. O Dieguinho pode retornar ao time, talvez na vaga do Ivan Torres. Eu não faria isso, tá? Eu deixaria o Ivan Torres pegar essa sequência agora de jogos para ele, estando bem fisicamente, né, melhorando o condicionamento físico. Se não tiver nenhum risco de lesão, o cara tem que jogar, porque esta é a hora para o Ivan Torres pegar sequência no Goiás. No ataque, eu vejo basicamente com o Paulo Baia, o Brenner Herculano e o Alan. O Pedrinho pode ganhar essa condição também, tá? Do Alan. Se o Zé Ricardo for mesclar o time, ele pode tirar talvez o Edu, talvez o Everton, o Wellington ou o Alan, tá? Eu colocaria mais ou menos dentro dessa lista jogadores como o Martin Irea, como o Diego Caio, como o Nathan Melo e o Pedrinho podem sim ganhar espaço nessa escalação contra o Iporá. Então, provável escalação que eu colocaria: Tadeu, o Everton ou o Diego Caio, Martin Irea ou Edu, Ian Souto, Sander ou Cristiano, Wellington ou Nathan, Juninho e o Ivan Torres ou o Dieguinho. Ataque com Paulo Baia, Brenner Herculano e o Alan, ou até mesmo o Pedrinho, tá? Esta a provável escalação do Zé Ricardo. Na coletiva de imprensa também contra o Goianésia, ele afirmou que não vai mesclar o time só por jogar, só por mesclar, e sim os jogadores que apresentarem um bom desempenho nos treinamentos e consequentemente na partida. O que ele quis dizer é o seguinte: não há jogo para o Goiás mesclar escolhendo qualquer atleta da base, e sim aquele jogador ganhando condição nos treinamentos, mostrando bom futebol e convencendo o Zé Ricardo de jogar. Acho que faz certo, até mesmo o Diego Caio, né, 19 anos, fez uma partidaça contra o Goianésia. O Zé Ricardo na coletiva conversou com o Diego também, que a copinha dele não foi boa. O retorno no Goiás, no elenco profissional, ele treinou muito bem, vinha ganhando essa condição, ficando no banco de reservas e finalmente participou do jogo contra o Morrinhos e agora foi titular contra o Goianésia, tá? Esta a provável escalação do Goiás para manter essa liderança do Campeonato Goiano, de preferência com folga, né? Tomara aí que um dos dois, o Atlético ou o Vila Nova, derrape nessa rodada, apesar que a última também, é igual eu falei, o Goiás vai ter um jogo difícil, né? Contra o Goiatuba lá, no domingo. Acho que é o jogo mais difícil para o Goiás desta rodada. O Vila enfrenta o próprio Iporá, pode até mesmo já estar rebaixado, e o Atlético recebe o Goianésia. A tendência é que todos vençam, né? O Campeonato Goiano, ele define muito nos detalhes. Aqueles vacilos como empates, como o Atlético, por exemplo, empatou, foi contra quem, cara? Perdeu para a Aparecidense, o Atlético, por exemplo. Foi um deslize em tanto. O Vila perdeu para o Anápolis lá, sabe? Se o Goiás, por exemplo, tivesse perdido para o Vila ou para o Atlético, também não estaria.
nessa liderança. Então o Goianão que é definido nesses detalhes, é importante o Goiás saber mesclar e também ficar nessa primeira colocação para sempre decidir os jogos na Serrinha e garantir a Copa do Brasil. Isso é muito importante também. Por exemplo, se o Goiás for eliminado na semifinal, mas tiver essa primeira fase, essa primeira colocação, já é suficiente, por exemplo, para a classificação para a final, a não ser que aconteça uma zebra, né? A não ser que, por exemplo, o Goiás perca os 2 jogos da semifinal, o Vila e o Atlético também, por exemplo, fiquem de fora. Aí, dependendo da pontuação geral, pode acontecer. Mas, enfim, se você tiver a primeira colocação e for eliminado, por exemplo, em uma semifinal, com a final Atlético e Vila, por exemplo, o Goiás automaticamente já estaria na Copa do Brasil. Estou falando aqui de um cenário ruim, né? Mas pelo menos essa importância também, além de você decidir os jogos em casa, classificar logo, o mais rápido possível para essa Copa do Brasil do ano que vem. Tem a Copa Verde também, tá? Goiás e Iporá, que por incrível que pareça, é o jogo mais equilibrado do Goiás, o histórico mais equilibrado, contra um time aqui do futebol do Centro-Oeste. Você acredita nisso? 11 jogos, 5 vitórias do Goiás, 4 vitórias do Iporá e 2 empates. Inclusive o Iporá já ganhou do Goiás na Serrinha, puxando aqui na memória, foram 2 vezes, né? Lá em 2017, acho que foi o jogo que eu mais fiquei envergonhado com o Goiás, porque era o primeiro ano do Iporá, com todo respeito, mas hoje o Iporá já é um time muito mais equilibrado no futebol goiano. Todo mundo coloca o Iporá como o primeiro rebaixado, eu não enxergo dessa forma, é um time enjoado, monta sim boas equipes, mas naquele ano lá em 2017 eu fiquei sentido, lá falei, putz, cara, o Goiás perdeu pro Iporá em casa. Foi esquisito. Em 2022 também, naquele jogo da semifinal, o Douglas Pelé jogou muita bola, o Goiás também perdeu em casa. Teve aquela goleada em 2018, 4-1 lá em Iporá também, um jogo horroroso. E a outra derrota eu não tô lembrando, tá? Mas enfim, pelo menos o Goiás conseguiu virar esse histórico, né? São 5 vitórias e contra 4 do Iporá, mas a diferença ainda é só 1, né? E 2 empates. Espero que o Goiás consiga manter esse mesmo ritmo ofensivo, pressionando o seu adversário desde o começo, marcando em linhas altas e, se possível, o Ivan Torres jogar mais minutos, o máximo que ele conseguir, pegar a sequência e rodar. Dar chances aí para alguns jogadores, como o Diego Caio, acho que o Nathan Melo também, daria uma chance para o Martin Rea, uruguaio ali na zaga. Pode deixar o seu palpite também para esse duelo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o centroavante Getúlio. E a pergunta que eu venho recebendo aqui no canal é a seguinte: Guilherme, o Getúlio vai deixar o Goiás? Se for para a gente responder dentro daquilo que o Goiás passa para a gente, daquilo que a gente, vamos falar assim, sendo cortês, né, com as informações, não, o Getúlio está só no departamento médico. Mas sendo sincero, analisando as suas atuações, a movimentação do Goiás no mercado de contratações, buscando aí o colombiano, o Ângelo Rodrigues, e também o uruguaio Mauro Mendes, pode sim chegar os dois. Se o Mauro Mendes não vier, o Goiás provavelmente buscará um outro centroavante mais experiente, e aí ficaria com o Brenner Culano, que nesse momento pode não ser um craque, mas para ser reserva em uma Série B, convenhamos, pode ser sim uma opção condizente, e o garoto da base, o Daisy. Então, as movimentações do mercado, o que o Getúlio jogou até agora e esta justificativa que o Goiás sempre dá, convenhamos, para quem torce para o Goiás aí já há um tempinho, vocês sabem muito bem, quando o jogador vai para o departamento médico sem um motivo aparente, fica por lá uns dias, outros, sabe, isso até é ruim de falar, coloquemos assim, porque é uma impressão como torcedor, tá? Eu não estou garantindo nada aqui, mas a impressão que dá é de fato que o Getúlio não ficará no Goiás. O Goiás fala que ele sentiu uma pancada na panturrilha, mas em um treinamento. A última vez que ele ficou no banco foi contra o Morrinhos, e a última vez que ele jogou contra o Vila Nova e não conseguiu ir bem em nenhum dos jogos, né? Acho que o jogo menos pior do Getúlio aqui no Goianão foi contra o Goiânia, lá na estreia ele finalizou, enfim, mas não jogou nada, cara. Entendo também a dificuldade, o comecinho de pré-temporada, mas você tem que demonstrar pelo menos um pouquinho de vontade, e não foi isso que a gente viu do Getúlio. Acho que se ele saísse agora seria um pouco precoce, né? Porque o cara jogou 5 jogos, como com indicação sua, joga 5 vezes e acaba sendo dispensado. Por outro lado também, eu vejo que o melhor para o Goiás fazer é não tapar o sol com a peneira, enxergar assim que precisa de reforços. E a saída do Getúlio pode sim acontecer, principalmente se outro clube de uma Série B do Campeonato Brasileiro tiver um interesse no atleta, ele que ainda pertence a Tombense, tá? Tem um contrato longo por lá. Se aparecer uma boa oportunidade na Série B, acho que o Getúlio deixará sim
o Goiás. Uma pena, eu achei que o Getúlio poderia ser pelo menos um reserva, tá, na Série B. Nunca achei um craque, nunca falei isso desde o momento da sua contratação, mas para a composição do elenco, um cara que conhece a Série B, achei que daria. Enfim, vamos ter calma também, vai que ele volte aí nessas últimas rodadas, não tenho esperança muito grande nisso. Se o Goiás trouxer esses dois centroavantes de fato, como já está acertado, com o colombiano, o Rodrigues, junto com o Mauro Mendes, duas opções para centroavante. O Denzio apareceu bem nas duas rodadas que ele disputou e tendo o Brenner Herculano para ser um reserva imediato, eu acho que dá para o gasto já para a Série B. Tá, então sendo cortês aqui com aquilo que o Goiás oferece para a gente de informação, não, o Getúlio não vai sair. Mas conhecendo bem o Goiás, a postura, a movimentação no mercado, o desempenho decepcionante do Getúlio até aqui, a tendência de fato que ele deixe o Goiás nos próximos dias, tá? Como eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, não sei se a gente terá novidades, né, até esse domingão, mas tendo algum tipo de atualização, volto a falar aqui com vocês. Fechado? Lembrando que o contrato do Getúlio vai até o final da Série B com o Goiás. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!